Fala, meus queridos, tudo bem? Muito prazer, eu sou o Gus e eu tô muito feliz que você tá aqui no canal. Cara, foram quase 3 anos e meio pensando nesse canal e muitas vezes eu até lembro, cara, tomando banho, pensando no que eu poderia falar, mas no final das contas eu creio que existe um tempo mais ideal para que as coisas aconteçam. Eu tô muito feliz que esse dia chegou e que a gente vai dar início junto. Mas hoje, em especial, eu queria compartilhar com você um pouco da minha história. E para isso a gente vai ter que voltar lá quando eu tinha 13 anos, quando eu comecei a trabalhar numa loja de videogame. E cara, que jornada! Pensa você, adolescente, podendo vender aquilo que você joga. E um adendo muito interessante naquela época, pelo tanto que eu jogava, eu acabava fazendo uns freelas de criação de conteúdo para um portal que talvez você conhece, o All Jogos. Pois é, tirava ali uma graninha fazendo isso. E continuei nesse mundo de sales até os meus quase 17 anos, quando eu de fato entrei na área de tecnologia como desenvolvedor back-end. E fiz isso por alguns anos, numa empresa pequena, e detalhe, nascida e crescida lá em São Paulo, na região de Interlakes, lá no extremo sul. E depois de trabalhar nessa empresa de desenvolvimento de software, eu fui para uma empresa muito maior, que possivelmente você conheça, a Nestlé. E lá dentro, dado o tamanho da empresa, a complexidade, eu acabei trabalhando com outras coisas. Gestão de processos, infraestrutura, fazer deployment global de aplicações internas, migrações escalares de infraestrutura. E a Nestlé foi a minha escola de liderança, algo que eu sou muito grato, inclusive. Mas lá em 2015, e um detalhe muito importante, eu gosto muito de empreendedorismo e eu sou muito curioso, cara. E falando de empreendedorismo, a gente vai falar muito disso aqui no canal, de múltiplas maneiras. E na minha jornada ali de aprender um pouco mais, é lógico que você chega naquela parte de funding, né? E funding significa conseguir dinheiro. Falei, cara, como é que tem uma galera que faz dinheiro numa escala absurda? E isso, naquela época, tem um banco de investimento aqui em São Paulo e um dos meus melhores amigos trabalha lá. Será que não tem uma chance de chegar lá? E isso deu certo. Eu trabalhei no BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina, que inclusive continua crescendo loucamente. E lá, é lógico que ainda assim, naquela época, eu tinha um viés de infraestrutura, mas também trabalhei com o que na época a gente rotulava como áreas de negócio. E uma delas era a parte de asset management. Então, imagina cuidar do portfólio e do dinheiro dos seres humanos mais ricos do Brasil e da América Latina. Muitas coisas eu aprendi ali. E depois, através de um contato, eu fui para um mundo que era então desconhecido para mim, que era o mundo de mobile telecom. Talvez você se lembre daquela empresa, da Nextel. E lá eu também trabalhei um pouco com infraestrutura, mas naquela época, talvez o que hoje, não talvez, mas o que a gente rotula como produto, foi algo que eu tive a chance de experienciar de perto. Pensa, a gente está aqui em 2016, 2026 falando de tecnologia e naquela época a gente falava de recarga online para celular. Mas enfim, foi muito, muito massa. E depois disso, em 2018, foi quando eu cheguei aqui na Alemanha, lá em Berlim. Mas antes disso, a gente precisa voltar lá para 2014, para uma experiência que foi verdadeiramente transformadora na minha vida. Foi um mochilão que eu fiz. E viajei por vários países, algo que talvez a gente possa discutir depois aqui nesse canal. Mas quando eu voltei em 2014, eu voltei disposto a falar, cara, eu vou voltar para a Alemanha, especificamente para Berlim, eu não sei quando, eu não sei como. Mas deu certo. Em 2017, e vocês vão ouvir bastante aqui, eu me apliquei para mais de 300 vagas. Foi uma jornada árdua, mas eu consegui aquele sim que me abriu as portas para chegar aqui na Alemanha. E lá em Berlim eu trabalhei na Zalando. A Zalando é uma empresa de fashion tech. E se você estiver curioso, você vai ver aqui no canal alguns links para você entender o que é uma empresa. Uma empresa que cresceu muito, tem mais de 30 milhões de usuários ativos e é gigantesca. Uma empresa com uma cultura fenomenal. Foi uma jornada impressionante. E lá eu cheguei num cargo chamado Program Manager. E o Program Manager na Zalando era um híbrido entre o desenvolvimento de produtos, como hoje a gente conhece, e também orquestrar múltiplos projetos que juntos auxiliavam em atingir um determinado objetivo estratégico da empresa. E como eu tinha esses dois mundos, um que era mais orientado à gestão de projetos em escala e o outro era avançar as práticas de desenvolvimento de produto dentro da empresa, isso expandiu meu horizonte de uma maneira muito insana.
Porém, eu lembro disso de uma maneira muito clara. Foi em 1998, quando eu entrei na biblioteca da minha escola e eu vi aquele negócio chamado Google. E quando eu usei aquilo, eu falei, cara, eu não vou ter que mais usar a enciclopédia. E aquele sentimento foi algo muito, muito insano. E naquele dia, eu prometi para mim mesmo, um dia eu vou trabalhar no Big G. E esse dia aconteceu, cara. Depois de passadas algumas tentativas que não consegui, e a gente vai falar como é que você também pode ingressar numa empresa como a Google, em 2020 eu entrei lá. E eu entrei numa função, de novo, chamada Technical Program Manager. E o Technical Program Manager na Google, você tem diferentes flavors. O meu era trabalhar muito mais perto das equipes técnicas, algo que eu sentia muito falta, até pelas minhas raízes. Então, comecei trabalhando em produtos internos na Google, porém, o core ainda tinha uma parte de gestão de projetos que eu falei, cara, me cansei disso, eu quero voltar para onde o meu coração pulsa de fato, que era trabalhar única e exclusivamente com produto. E lá dentro eu transicionei de volta para essa função e tive a chance de trabalhar em produtos diferentes. Então, trabalhei no Google Shopping, tive a chance de fazer alguns projetos com o pessoal do Google Maps, que mais? Do pessoal do Google Research, que inclusive é o que muitas das coisas que a gente vê hoje a Google lançando são eles que encabeçam os primeiros produtos que a gente chama foundational, para que os outros sejam construídos em cima, e muitas outras coisas, cara, que a gente vai poder também compartilhar com você. Passados quase 5 anos nessa jornada que foi também transformadora na minha carreira, eu fiquei um pouco cansado, talvez por uma empresa daquela magnitude e o desejo de ter um escopo um pouco mais amplo da minha carreira. Eu decidi para uma empresa muito menor aqui em Munique, na Alemanha, que foi a Zooplus. E lá eu cuidei de busca, recomendação, inteligência artificial, quality assurance, developer experience, personalização. Mas passado alguns meses, a empresa que hoje eu me encontro, que é a Commerce Tools, a gente começou a trocar uma ideia e foi uma proposta muito legal, porque como VP de produto e também de UX, meu escopo cresceu muito, a minha influência também ela expandiu e agora com inteligência artificial a gente está literalmente imaginando, se não do zero, como transformar o mundo de e-commerce pelas lentes de inteligência artificial. Tem sido uma jornada muito irada e foi como eu cheguei até aqui. E eu estou muito feliz de daqui para frente poder compartilhar muito das lições que eu aprendi ao longo dos anos da minha carreira. Fechou? Fala galera, vamos falar agora um pouquinho do que você pode esperar desse canal. E depois de muito pensar e aqui ficar rabiscando, a gente elencou de 4 a 5 áreas, pelo menos para essa primeira temporada do canal. Número 1, como você vai poder se internacionalizar. Então, você que está aí no Brasil e você tem essa aspiração de trabalhar na gringa, o que você pode fazer, como fazer, as melhores práticas e etc. Número 2, as melhores práticas no ecossistema de produto. E acho que juntos a gente pensou que não só se você é um Product Manager, você é um UX Designer, você é um Software Engineer, um Data Engineer, para mim não importa o flavor. Você que trabalha dentro do ecossistema de produto, a nossa intenção vai ser trazer as melhores práticas para você continuar crescendo na sua função ou expandir o horizonte para o que a gente fala dessas funções adjacentes. E com isso te fazer um profissional full stack. Essa é o número 2. Número 3, mão na massa. Não adianta ficar aqui falando e por mais que a gente consiga aprender de maneira passiva, a gente vai sentar junto e eu também vou te mostrar e também trazer pessoas, as melhores pessoas do mercado, para compartilhar com vocês como eles usam inteligência artificial, qual é o tech stack que eles usam, por que eles usam, por que eu uso o que eu uso e etc. Número 4, você quer passar na Google, você quer passar no Meta, você tem a aspiração de trabalhar na Microsoft, nessas FANG companies que muitos rotulam. Eu tive a chance de chegar até a fase final deles e para algumas dessas empresas até receber a proposta final. Bom, enfim, trabalhei na Google por quase 5 anos e muitas pessoas, mesmo fora do canal até aqui, entram em contato comigo, Gus, o que eu tenho que fazer para passar no Google? Gus, você pode me recomendar para eu passar no Google? Então, vamos desmistificar o que é ou o que são os processos seletivos dessas empresas e como te posicionar para você também conseguir chegar lá. E, por fim, algo que pulsa muito no meu coração de compartilhar, cara, são as carreiras que me impediram de crescer ainda mais. E compartilhar com vocês as minhas cagadas e os meus acertos para
que você consiga salvar muitos anos da sua carreira e que você cresça ainda mais rápido. Beleza? Então, com isso eu fico por aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, tamo junto. Falou!